Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo não disse nada de especial, né, nesse versículo. Ele disse algo natural da vida. A gente, quando é criança, pensa como uma criança, não é verdade? Quando chegamos a ser adultos, deveríamos pensar e agirmos como adultos. Mas, infelizmente, para a grande maioria, e eu me incluo nessa grande maioria, não é assim. E eu provo isso, tá? Nós, quando éramos pequenos, quando fomos pequenos, quando íamos receber algum brinquedo, né? Chegava o nosso aniversário, ficávamos, e as pessoas chegavam, os convidados, né? Para quem um dia fez aniversário na sua vida, né? Quando digo fez, quer dizer, fez a festinha de aniversário, e as pessoas chegavam com um presente e você fica doido para você abrir o presente e saber o que tem ali dentro, não é verdade? Aí a gente cresce, é muito interessante isso, a gente cresce. Aí nós deixamos de brincar com coisas que eram de brinquedo, por exemplo, televisãozinha de brinquedo, aí compramos uma televisão de verdade quando somos adultos, né? As mulheres, por exemplo, que brincam de comidinha, né? Brincavam de comidinha, e depois que cresce, fica adulta, começa realmente a praticar, cozinhar, né? Para ela mesma, seu esposo, para os seus filhos. No tocante a essa questão, né, que eu vou falar agora, sabemos, isso é notório, que a mulher, ela amadurece intelectualmente mais rapidamente que o homem. Mais rapidamente que o homem. E nós, né, mas agora eu vou falar de modo geral, mas principalmente os homens, infelizmente, crescemos e ainda em grande parte nos comportamos como se ainda fôssemos meninos. Aproveitando aqui a palavra do apóstolo Paulo. Ainda fôssemos meninos. Nós nos comportamos assim. Como eu falei, você dá um exemplo. Você vai comprar um aparelho de som, né, que o homem gosta muito de som. Pelo menos a grande maioria gosta de som. Vai na loja, fica ansioso, compra o som, aí fica doido para chegar em casa, tirar o som da caixa, ligar, fica escutando. Aí quando você dá conta, você fala, é verdade, eu acabo me comportando como uma criança grande. Isso vale para tudo que nós compramos. Você compra uma coisa no Mercado Livre, da China, ou sei lá, de uma loja, está esperando chegar, você fica lá olhando, rastreando a mercadoria, ansioso, igual qualquer uma criança, ansioso para que a mercadoria chegue, para aquilo que você comprou chegue, não é verdade? Isso acontece mais nos homens, né? Nas mulheres nem tanto, mas mais nos homens. E eu estou a meditar sobre isso justamente por causa de um detalhe muito importante na minha vida e que eu creio que está acontecendo na sua. Que é justamente nós mudarmos a nossa forma de agir, assumirmos a nossa condição, como é que eu posso dizer assim, né? A nossa condição de agora adultos. Às vezes eu falo com alguma pessoa na rua, ou com algum colega meu, alguns, na sua forma de falar, na sua forma de se expressar, na sua forma de se expressar facialmente, eu reparo muito isso, na sua forma de se expressar, na forma de se gesticular, realmente assumiram, vamos dizer assim, mas não digo nem sequer que fizeram isso racionalmente. Fizeram automaticamente a sua idade, o fato de agora não serem mais crianças, serem homens. Mas eu me pego muitas vezes me comportando como se eu ainda fosse um adolescente. Por exemplo, uma das coisas que nós homens fazemos, né? Homens casados, às vezes
poxa, eu vou estar com os amigos, não tem nada demais jogar uma bola. Para quem gosta de beber, se juntar com os colegas, fazer um churrasco. Mas nós ainda nos comportamos de uma certa forma como se ainda fôssemos solteiros, né? Chegamos em casa, recebemos algumas broncas da esposa e com razão, afinal de contas, nós agora temos uma família, não somente a esposa, como provavelmente filhos. Então nós temos compromissos, um compromisso familiar, não é verdade? Uma das coisas que é bem interessante, né, que eu estou até falando com a minha cunhada, né? Ela já faz parte dessa geração, né, que é, de uma certa forma, a minha geração, de dormir tarde. Na notada de dormir tarde, aí alguns acordam tarde, mas outros dormem tarde e acordam cedo. Isso faz um mal muito grande para a nossa saúde física e, acreditem, mental. Sabe aquele colega, ou de repente você mesmo que está me ouvindo, que fuma e diz assim: eu tenho controle sobre esse meu hábito. Eu não vou fumar mais a partir de amanhã. Estou dando um exemplo. Aí você dorme e acorda no outro dia e não resiste e fuma. Não, isso é uma coisa boba. Amanhã eu vou deixar de fumar. O amanhã vem, o outro amanhã vem. Aí você se dá conta que, de uma certa forma, e você não quer ser pego, né? Se auto-reconhecer como de uma certa forma, não deixa de ser um vício, né? O fumo ou a bebida. Não, eu tenho controle. A grande maioria gosta de dizer que tem controle. Eu estou dando um exemplo, tá? Nós sabemos que realmente o uso do cigarro, da bebida, gera dependências no corpo e faz a pessoa ficar viciado, né, no fumo, viciado na bebida. Mas existem outras coisas que não tem nada a ver com fumo e nem com cigarro, que as pessoas acabam ficando viciadas. Eu não vou citar, eu poderia citar algumas aqui, várias, mas como eu tenho vários pessoas que eu conheço que assistem os meus vídeos, de repente vai ficar chateado, poxa, André tá falando para mim, né? Aí eu evito, é chato, a gente fica um pouco limitado por isso. Pessoas que têm vício na sua forma de falar, têm vício na sua forma de pensar. Alguns até admitem que não é correto aquilo que eles dizem ou fazem, mas não admitem ao ponto, não reconhecem ao ponto de lutarem por uma mudança, não por causa das outras pessoas, mas por causa delas mesmas. Quando eu mudo a minha vida, quando você muda a sua vida e muda para melhor, o que acontece com as pessoas à sua volta? Elas são beneficiadas com a sua mudança ou são prejudicadas com a sua mudança? Elas são beneficiadas. É melhor para a sua família, é melhor para os seus amigos. Eu me lembro de uma série que tinha na televisão, acho que era A Noviça Rebelde. Uma certa ocasião, ela era jovem, a noviça rebelde. A noviça rebelde era jovem, ela voava, né? Ela tinha um negócio de dar na cabeça e ela voava, né? Então, as outras noviças jovens queriam só falar com ela. E a outra, eu esqueci como é que se chamava, a outra lá, madre, não sei o que era, mais velha, elas evitavam, queriam falar com a mais nova. E essa mais nova, a noviça rebelde, se encheu, né? Elas querem me ouvir. Mas quando o bicho apertava mesmo, em cima das noviças mais novas, elas não queriam ouvir outras da sua mesma idade. Queriam ouvir a voz da experiência. Eu nunca mais me esqueci disso. De toda a noviça rebelde que eu assisti, isso ficou gravado na minha mente. Aí, elas não queriam falar com a noviça rebelde, né? Elas queriam falar com a madre, que era mais antiga, que tinha mais experiência de vida, que passava mais segurança.
Isso acontece também na nossa vida. Às vezes, a gente vive uma situação na nossa vida que é uma situação ilusória. No caso aí, estou fazendo gancho com a noviça rebelde, né? Que achava que ela era alguma coisa, porque estava no mesmo nível, no patamar que as outras noviças, e que o correto era as noviças mais jovens conversar com ela. Mas quando o bicho apertava, como eu já falei aqui, elas queriam falar com as mais velhas, as mais experientes. E, de certa forma, é isso que a gente faz também. Mas o caso é, ela ficou decepcionada. Ela ficou decepcionada porque as outras noviças queriam falar com a madre, que era mais velha, e não mais com ela. Ou seja, falavam com ela aquilo que tinha a ver com tocante à idade dela, né? Mas com tocante a certas situações, elas queriam ouvir a voz da experiência. Gente, e eu tenho convicção que você tem... Eu falo isso com uma tranquilidade, que eu sei disso, eu sou um ser humano igual você. Tem coisas que você quer mudar na sua vida. E se você é cristão, você com certeza fez a mesma coisa ou faz a mesma coisa que eu. Ora, clama a Deus, né? Senhor, me dá forças para mudar. Me dá forças para mudar. Principalmente quando a gente lê aquela passagem bíblica, sem mim, Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Mas há coisas que nós podemos fazer sim. Há coisas que dependem da gente. É aquele exemplo que eu uso. Você não atravessa a rua de olhos e ouvidos fechados, né? Olhos tapados e ouvidos tapados. Você não faz isso. Por quê? Você com certeza será atropelado. Com certeza. E não tem como você chegar diante de Deus e pedir, por que o Senhor não me protegeu? E o que é que Deus lhe diria num caso desse? Eu te dei olhos e ouvidos. Por que você atravessou a rua de olhos e ouvidos tapados? Tapados, não é verdade? Não era para fazer isso. Então, há coisas que dependem da gente. E há coisas que não dependem da gente. Né? Praticamente todos os dias nós temos que sair de casa para trabalhar. A grande maioria. Eu já trabalho em casa, mas eu saio de casa para ir na padaria. Eu saio de casa para pagar uma conta. E quem de nós pode jurar de pé junto que nós vamos sair e voltar? Nós não temos controle sobre essas coisas. Que faz me lembrar agora de uma outra situação. Conversando justamente com o Roberto Neto, do canal do Bran. Um abraço aí, Roberto. Há coisas que nós temos controle. Está no nosso controle, está no nosso querer. Mas o efetuar não está. Eu quero vencer, por exemplo, com o meu canal no YouTube. Eu quero poder tirar o sustento da minha família, né? Poder guardar um dinheiro, tirar o sustento dali. Eu não quero virar Zé Rico milionário, eu quero tirar o sustento. Eu trabalho, eu me esforço, mas é só o que eu posso fazer. Eu não posso fazer mais nada no tocante a isso. E é uma parte importante, é a parte mais importante, né? Tem que trabalhar. Agora, o retorno desse trabalho, né? Já não depende de mim. Já não depende de mim. Você que trabalha, o patrão tem que ser honesto com você, não é verdade? Se o patrão não for honesto com você, como é a fase que nós estamos passando, quantas pessoas aí do Estado estão trabalhando 2, 3 meses sem receber? Os seus patrões, que é o governo, estão sendo honestos com essas pessoas? É óbvio que não, estão sendo desonestos, porque digno é o obreiro do seu salário. Ou se você está trabalhando, é certo que você receba. Então, os patrões, que no caso é o governo, para quem é, ou realmente o seu patrão, caso seja um civil, nada tem a ver com o governo, se ele não lhe paga e você trabalhou, ele está sendo o quê? Desonesto com você. Mas você não tem controle sobre essas coisas. A única coisa que você tem controle é, eu tenho que me levantar, eu tenho que sair naquele horário certo, eu tenho que estar lá naquele horário certo e tenho que fazer aquilo que é o meu trabalho. Não é correto? Mas, se você vai chegar no trabalho, se o patrão vai te pagar, se você, espero que não, vai ser assaltado pelo meio do caminho, você não tem controle sobre essas coisas. Então é muito importante que nós tenhamos a noção, a real noção daquilo que compete a gente e aquilo que nós não temos controle. Tem muita gente que sofre pelaquilo que não tem controle. Eu sofro pelaquilo que eu tenho controle e não consigo pôr em prática.
Aí voltamos para o texto inicial. Apesar de hoje ter 57 anos, muitas situações eu ainda me comporto como menino. Eu me pego isso e digo, poxa, eu tenho que mudar isso. Eu quero mudar, mas não consigo. Que faz me lembrar um outro texto do apóstolo Paulo, parafraseando, né? Maldito o homem que sou. O que quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Eu acho muito importante nós meditarmos e buscarmos melhorar, como eu disse, porque nós melhorando, é igual a questão dos filhos. Se você dá uma boa educação para o seu filho, se nós damos uma boa educação para os nossos filhos, se nós criamos um cidadão honesto, nós estamos ajudando a sociedade. É menos um corrupto, é menos um marginal, não é verdade? É menos um pedinte na sociedade. A mesma coisa vale para nós. Toda vez que nós damos um passo em direção a mudanças positivas na nossa vida, nós somos o primeiro, né, a usufruirmos das mudanças na nossa vida. E, consequentemente, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, nosso vizinho. Todo mundo acaba compartilhando daquela sua mudança positiva. Paro por aqui, que veja só, num assunto que eu comecei citando o texto do Paulo, quantas coisas foram abordadas, né, neste vídeo. Eu citei aqui como exemplo o caso da Noviça Rebelde, né, que era o tipo de um seriado. Mas que de todo aquele seriado eu guardei uma situação na minha vida. Então, de todo esse vídeo que você ouviu, o que te chamou a atenção? Se alguma coisa te chamou a atenção, põe embaixo. Vamos conversar sobre o assunto. Na medida do possível estarei respondendo, tanto em texto como em vídeos. Pois um dos meus objetivos através desse meu canal, que não é somente ganhar o meu dinheiro, mas também é ganhar o meu dinheiro, mas como? Compartilhando conhecimento, experiência. Tenho 57 anos e é óbvio que eu tenho algo para compartilhar. Correto? Obrigado pela sua atenção. Peço desculpas por não estar conseguindo manter, né? Olha só, mas é porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas não estou conseguindo fazer. Para que os vídeos estejam todos os dias às 6 da manhã e às 18 horas da noite. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não estou conseguindo fazer. E isso tem a ver também com este vídeo que eu estou aqui, né, a comentar com vocês. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe você nesse dia. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.